Como que a gente pode perceber que nós estamos sendo preconceituosos ou que nós estamos discriminando? Porque, às vezes, a pessoa pode achar que eu não discrimino e nem sou preconceituoso. Eu não faço isso. Dá uma dica para a gente, doutor Você Dalmo. discrimina todas as vezes que você enfatiza uma característica de uma pessoa ou para que você se sinta melhor ou até, igual você falou, a discriminação pode ser positiva. Você pode diminuir uma pessoa porque você se sente inferior a ela. Mas a maioria da discriminação é você se sentir superior a outra. Sempre que você achar que uma característica, que você é melhor do que o outro por alguma coisa, você acaba discriminando uma pessoa. Uma coisa interessante que eu achei, que eu trabalho muito com as pessoas, é a questão da beleza, por exemplo. A beleza física, ela é importante, mas o ser humano, com o tempo... Por exemplo, quando você vê uma foto de uma pessoa que você não conhece, se ela é uma pessoa bonita, você vai achá-la bonita. Mas quando você convive com uma pessoa, o que faz a diferença é, além da beleza exterior dela, a beleza interior. O valor do ser humano, ele excede muito mais pelo interior do que pelo exterior. E as pessoas pegam algum dado exterior, seja ele qual for, inclusive a pessoa ser loura, como você foi colocado, para, com isso, se sentir... denegrir de alguma forma, o bullying é uma forma de você diminuir o outro. O ser humano, infelizmente, compensa isso. Quando foi colocada a questão da educação, sim, ensinar as crianças desde pequeno a valorizar o outro e a reconhecer o direito do outro. Quando a pessoa se sente superior, mas a pessoa se sentindo inferior também está discriminando? Na verdade, a atitude de se sentir superior nada mais é do que uma compensação de um sentimento de inferioridade. Eu falo que uma pessoa que sabe o valor que tem, ela não precisa competir. Em hipótese nenhuma. Nem se comparar, né? Nem se comparar, sim. Que seria uma forma de competir. E como que a gente pode trabalhar o preconceito dentro da igreja? A gente, como cristão. Como trabalharmos isso? Robledo? Começar com você. Quem se atreve? Olha, pessoal. Não, porque o nosso objetivo é crescer. Perfeito. Né? E, às vezes, a gente vive várias situações e, às vezes, nós não paramos para conversar sobre esses assuntos porque, às vezes, nos incomodam. Mas aqui nós estamos sendo incomodados para crescer, né? Então, vamos falar assim, dentro da igreja mesmo. Seguinte, pessoal, eu morei no bairro Floramar, vida até os 30 anos de idade. E meus primeiras igrejas que eu fui eram igrejas evangélicas, em que era mais ou menos era um quarto desse espaço aqui. O pastor Guido, na época, ele, negro, e todas as pessoas que frequentavam a igreja eram negras. Então, eu aprendi muito com relação ao amor de Jesus Cristo por pessoas negras. Agora, antes de eu ir para a igreja evangélica, desde pequeno, eu sempre tinha muito problema de dor de cabeça, de enxaqueca, e a pessoa que orava em mim, fazia benzição e tudo, era uma senhora negra, que depois até mais no futuro foi converter, e depois eu fui perceber que o que me curava não era o alecrim que ela colocava na minha orelha, o que me curava era o amor dela. Então, quando eu ia nessa igreja lá no Floramar, eu tinha 18, 19, 20 anos, tem pouco tempo, né? Então, outro dia. Então, às vezes, eu estava numa crise de depressão muito grande, onde eu achava colo e pessoas que me ajudavam eram pessoas negras. Meu pai, nessa época, ele era da Umbanda. E lá na Umbanda, também, a maioria das pessoas eram negras. E a gente ia lá e recebia também muito carinho do pessoal. Então, eu sou um pouco exceção nesse sentido, porque totalmente. Eu tive um acolhimento muito grande de uma comunidade muito negra. Sim. Entendendo? Então, eu sou não é um o pouco comum. exceção. E aí, Léo, como lidar Eu com o acho que preconceito o segredo é o amor. O segredo é o amor. Só ajudando aqui, você fez uma questão de... Será que uma pessoa preconceituosa ela receberia um coração ou um rim de um negro? De um médico negro fazendo o transplante, ele ia haver de querer, não, eu prefiro não ter o transplante. Né? Não é informado, né? Mas se for informado, o que você acha, Léo? Normalmente não é informado e da normalmente a origem. causa morte. Vamos né? aproveitar essa polêmica.
Cada um vai fazer suas considerações finais, porque eu sei que isso dá mais 10 programas. No mínimo, no mínimo. Só interessante colocar, é interessante que o pastor Márcio falou uma coisa, que as próprias pessoas também se discriminam. Sim. Ele, Acho que começa aí. ele vê na Lagoinha que as pessoas vão sentando lá atrás, vão se assentando lá atrás. Se isolando, Se né? isolando, ele falou isso. As pessoas parecem que não sabem se chegar, né? Então, o que ele percebe é que as pessoas vão deixar o banco de trás, né? Aquelas pessoas que já estão se sentindo marginalizadas. Ou em Interessante pecado, ou isso. triste, algum problema, não quer se expor. Identidade também agora, mas eu vou deixar as considerações. Você vai dar as suas considerações nesse período, você manda senão e-mail. não dá tempo, a gente estoura o tempo. vou falar Doutor só. Dalton, nossas considerações finais, né, para quem está assistindo, né, e realmente está sendo tocado por isso, ou às vezes sofreu alguma discriminação, né, ou um preconceito. Para a pessoa que está sentindo discriminação, a primeira coisa que eu quero dizer é que ela tem que saber o valor que ela tem. O valor do ser humano é intrínseco, independente de qualquer forma que as pessoas o discriminam, ele vale e vale muito. Como foi colocado aqui, como o Robledo colocou, você vê que como a pessoa, o valor do ser humano, ele é muito interior. E as pessoas valem pelo que elas são, não porque elas têm, pelo que elas aparentam, ou porque as pessoas acham delas. Inclusive, a pessoa que se autodiscrimina, porque muitas vezes a pessoa que tem um sentimento de inferioridade, ela acha que ela vale menos. Rosa, 15 segundos de consideração final. 15zinho? Isso. Rapidinho. Só lembrar o seguinte, que às vezes as pessoas se discriminam porque elas aprenderam socialmente que elas são menores. Então, a gente tem que ajudar as pessoas a desfazerem desse sentimento. E aí, considerando mesmo, final, não dá para não falar responder a pergunta que você fez. Qual o papel da igreja nisso? Né? Eu acho que a igreja tem que tratar de forma real de temas que são socialmente relevantes, e o racismo é um deles. Né? Fica a dica de um livro do John Piper, que chama O Racismo, a Cruz e o Cristão, que é de fundamental importância. A gente tem que começar a refletir sobre isso como cristão. Não dá para ser um tema em que a gente não lida com ele e não percebe, e finge que não está percebendo, na estrutura e no interior das nossas igrejas, o processo de discriminação racial pelo qual as pessoas passam. Léo, 15 segundos. Dar 15 segundos para o advogado é pouco tempo. Você já perdeu 5. Lá no Já tribunal, perdeu 5, vai, tá tribunal nós perdendo temos mais 10 5. minutos, 10 minutos. Na realidade é o seguinte, Aristóteles falava que aquela questão da lei, que a gente mede a inteligência, a cultura de uma população, de um povo, é de forma indiretamente proporcional à quantidade de leis. Quanto mais leis um povo precisa, mais burro e ignorante ele é. Se nós formos olhar o tanto de leis que nós temos, o Brasil... A Constituição é a mais emendada de todas. O Brasil é um país jovem, então nós temos esperança que isso vai mudar. Então, eu não acho que a lei muda todas as coisas. Ela nos ajuda a ver coisas que nós não estamos vendo. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho muito importante que aquelas pessoas que estão sentindo assim, discriminadas por qualquer assunto que seja, que ela deva buscar solução para isso. O primeiro problema é que o diabo acabou com a nossa imagem. Ele quer destruir a nossa imagem. Então, aquele que tem cabelo encaracolado quer ter liso, o que tem cabelo preto quer ser louro, o que tem cabelo branco não aceita e escurece, o gordo quer ser magro, o magro quer ser um pouco mais gordo, todo mundo quer perder um pouquinho mais de 2 quilos, por exemplo, todo mundo quer perder 2 quilos e ter um pouco mais de dinheiro. Quer dizer, no fundo, ninguém está satisfeito consigo. Então, se nós não nos entendemos, se nós não nos amamos, como é que nós vamos amar os demais? Então, isso é muito difícil. Mas, deixando só uma brecha da última lei que eu vou falar, é só para falar o seguinte, que a lei também não resolve todos os problemas. Então, coitado do homem branco heterossexual. Nós temos leis para defender todas as minorias. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse equilíbrio. Robledo, 15 segundos mesmo, Robledo. Tá, obrigado. Viu? Por favor. Eu já passei um pouco do seu. É o seguinte, pessoal, uma pergunta que foi feita aqui, né? Como é que a pessoa sabe que está discriminando? Toda vez que ela for discriminar alguém, ela vai ter um retorno do que ela fez. E o sentimento dela vai apontar para isso. Então, se a pessoa estiver atenta a não discriminar ninguém, ela vai ter essa transferência do outro para ele. Né? E essa questão que o Léo terminou falando aqui, acho que é muito importante para a gente também não criar uma polarização na sociedade, de negros contra brancos. Na verdade, não é isso que se busca. O que se busca é a paz social tão desejada e esperada. Amém, que bom. E agora é aquele momento daquela palavra que vem do coração de Deus para o seu coração, para o meu coração, né, Léo? Sinceramente, fundo musical. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de ninguém. E que foi mencionada a questão da imagem, é saber quem você é. Quando você sabe quem você é em Deus, então não há por que ter
essa compreensão de marginalizar, de separar, de segregar. Porque Jesus, quando veio, ele veio para todos. Porque a Bíblia diz que Jesus amou o mundo, amou a todos, indistintamente, porque o que vai prevalecer diante disso tudo vai ser o Espírito. Esse é eterno, esse não morre. Quando você se prende, então, no exterior, então você perde a visão do espiritual, você perde a visão do eterno, você perde a visão do céu. E se você perder a visão do céu, então certamente você perdeu a visão de Deus para a sua vida. Então a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é buscar a paz, a justiça e a alegria nele mesmo. Deus te abençoe.